Você pode abrir para mim a sua Bíblia, por gentileza? João 20, 30. João 20, 30 e 31. Eu quero continuar aquilo que nós começamos no culto fé da semana passada. Quem estava aqui semana passada? Glória a Deus. Esse povo é fiel mesmo. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais e milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Estamos falando sobre o propósito dos milagres. Quando Jesus realiza milagres, Ele realiza com propósito e de propósito. Milagres não acontecem aleatoriamente. Há um propósito para os milagres acontecerem. Como vimos no texto e caminhamos na semana passada, Jesus realiza milagres para que as pessoas pudessem crer, como está escrito aqui em João, nós acabamos de ler, para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O primeiro. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus, aleluia. O primeiro propósito do milagre, ou dos milagres, é fazer com que creiam em Jesus. É gerar fé no coração dos incrédulos. É gerar fé no coração daqueles que ainda não aceitaram, ainda não acreditam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus de verdade é o Filho de Deus. Vimos na semana passada também que Ele realiza os milagres como cumprimento das profecias, para cumprir as profecias, para cumprir aquilo que está escrito desde o Antigo Testamento, na lei e nos profetas, a respeito dele. Ele realizou e continua realizando milagres, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Mas hoje eu quero caminhar com você nesse entendimento de que uma das razões para que Jesus realize os milagres é para demonstrar a vontade de Deus. Diga comigo, demonstrar a vontade de Deus. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós vamos ler ali o versículo 30. João, capítulo 5, o verso 30. Olha que interessante. Jesus diz: por mim mesmo nada posso fazer. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus foi enviado por quem? Pelo Pai. Jesus é Deus, sim ou não? O Pai, nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai enviou o Deus Filho. Deus Pai enviou o seu Filho à terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, Ele traz um entendimento tão claro, o Verbo encarnado, o Cristo que se manifestou em carne. Ele deixa tão claro nas suas palavras para aquela multidão ali e para nós hoje, que Ele não fazia simplesmente aquilo que dava na telha. Ele não fazia simplesmente aquilo que dava vontade. Não. Tudo aquilo que Ele realizava, toda obra que Ele realizava, toda palavra que Ele liberava, toda atitude de Jesus estava alinhada à vontade do Pai. Ele não simplesmente fazia o que Ele queria, vamos colocar entre aspas, é claro, que a vontade do Filho é a vontade do Pai, que é a mesma vontade do Espírito. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque imagina se o pai quisesse para um lado, um filho para o outro e o espírito para o outro. Aí ia ser complicado. Mas dentro da nossa fé, dentro daquilo que nós entendemos, o nosso Deus trino, as três pessoas sempre estão em concordância. Deus não está dividido em si mesmo. Deus não é como nós, que tem hora que a nossa mente quer uma coisa, o nosso corpo quer outra. É ou não é? Hã? Só comigo que acontece, eu comecei a ficar preocupado agora. Às vezes minha mente diz assim, eu preciso correr, eu preciso me exercitar,
E meu corpo diz o quê? Relaxa. Minha mente começa a me dizer, eu preciso ter uma alimentação mais saudável. Mas de repente aparece um brigadeiro. Minha mente diz, rejeita. Mas tudo no meu corpo diz, come. Com Deus não acontece isso, você sabia? Com Deus não acontece isso. Não acontece de um querer ir para um lado e outro querer ir para o outro, não. A concordância plena na Trindade, a concordância plena em quem Deus é. Deus não está dividido de forma alguma, de jeito nenhum, Ele é um só. Quem está aqui junto comigo, dá uma glória a Deus aí. Então, meus irmãos, se Jesus é Deus, se Jesus é o Verbo que se fez carne, se Jesus é Deus, logo tudo aquilo que Ele faz é uma demonstração da vontade do Deus Pai. É uma demonstração da vontade de Deus. Quando você lê o Evangelho e você vê cada uma das atitudes de Jesus, você vê o que realmente é a vontade de Deus para os homens. Aí você diz assim, Léo, mas isso não estava claro para aqueles homens que conheciam as Sagradas Escrituras? Não estava claro isso para aqueles homens que conheciam a Bíblia? Não, você vê que em vários momentos nos evangelhos, aqueles que eram estudiosos da lei se espantavam e até mesmo se escandalizavam com as atitudes de Jesus. Porque eles achavam que a vontade de Deus era diferente daquilo que Jesus fazia. Mas Jesus está dizendo, João 5,30, vamos ler lá de novo. Ele diz, olha, por mim mesmo, nada posso fazer. Ele está dizendo, eu não trabalho isolado, não. Eu estou em unidade com o Pai. Eu estou em unidade com Deus, o Pai. Eu e Ele somos um. Eu não estou aqui para agradar a mim mesmo, eu estou aqui para agradar aquele que me enviou, por isso eu estou realizando a obra dele. Olha lá, João capítulo 6, versículo 38, olha que maravilhoso isso daqui, gente. Pois desci dos céus, olha o que Jesus diz, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É tão interessante que eu poderia dar vários exemplos para vocês. Mas um que deixa muito claro essa realidade é um leproso. Certa vez, um leproso se aproximou de Jesus. E o leproso, a dúvida desse leproso, não era se Jesus podia ou não curá-lo da sua lepra. Quantos se lembram dessa história? A dúvida do leproso não era se Jesus poderia ou não arrancar aquela enfermidade do seu corpo. Não era essa a dúvida do leproso. A dúvida do leproso era apenas uma. Ele não sabia se Jesus queria. Diga comigo, queria. Ele não tinha certeza se Jesus queria, se era a vontade de Deus que ele fosse curado. Abra comigo lá, Marcos no capítulo 1, no versículo 40. Marcos, capítulo 1, no verso 40. Olha lá. E a mídia vem atrás comigo porque sempre tem um improviso, que eu não mandei para vocês. Marcos 1, 40. Diz assim, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, dizendo o quê? Se quiseres. Se quiseres, podes purificar-me. Você já reparou que muitas vezes a nossa dúvida não é se Deus pode fazer? Você é crente? Quem é crente aí? Glória a Deus, vai ter um apelo no final, não tem problema não, gente. Vocês podem voltar tudo para Jesus hoje. Mas deixa eu falar, a nossa maior dúvida normalmente não é se Ele pode, nós somos cristãos, nós cremos no poder de Deus, nós cremos que Ele, se você é cristão, você crê que Ele abriu o mar vermelho, você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você crê que a água brotou da rocha, você crê em tudo isso, você é um cristão. Você crê que você vai morar no céu? Você crê na oração?
Quer ver a coisa mais doida que uma pessoa faz? É orar. Tem que ter muita fé para orar, gente. Você nunca parou para pensar nisso, não? O crente, no seu dia de maior crise de fé, ele tem mais fé do que ele imagina. Porque no dia da maior crise de fé do crente, o mínimo que ele faz é o quê? É orar. É reclamar com Deus. É querer colocar Deus na parede. Quem? Só eu que já fiz isso. É querer perguntar para Deus o porquê que Ele está permitindo isso. Gente, você tem que ter fé demais para fazer um negócio desse. Por quê? Você está falando com alguém que você não vê? Você está acreditando que Ele está te ouvindo? E se você ainda espera que Ele te dê uma resposta. E não só uma resposta. Você espera que Ele faça um milagre. Isso é fé, gente. No nosso dia mais chuezinho de fé, você está lotado de fé. A dúvida desse leproso era, será que ele quer? Que ele pode? Ele pode. Que ele é o Messias? Ele é o Messias. Mas às vezes ele quer só curar os outros, ele não quer me curar. Ele já curou vários leprosos, mas vai ver, vai chegar na minha vez e ele vai dizer assim, não, você não. Curo todo mundo, menos você. Não, muda a vida de todo mundo, mas a tua não muda não. Tem milagre, mas para você eu não vou dar milagre não. Essa não é a nossa dúvida? Tá, é só minha. Perdão, estou pregando só para mim hoje. Se quiseres, olha lá de novo, Marcos 1,40. Se quiseres, podes purificar-me. Versículo 41. Olha o que Jesus responde. Olha o 41. O próximo versículo. Ó. Cheio de... Gente, isso é lindo demais. Olha que lindo esse versículo. Olha que lindo isso. Cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Isso é lindo demais, meus irmãos. A dúvida daquele leproso era, eu não sei se ele quer. Porque pode ser que eu não seja a pessoa que ele queira fazer o milagre. Eu entendi que ele é o Messias, eu entendi que ele é o Filho de Deus, eu entendi que ele tem poder para fazer tanta coisa, mas eu não sei se ele quer fazer por mim. Vários leprosos Jesus curou. Vários leprosos Jesus curou. Mas esse que tinha uma dúvida em relação à vontade de Deus, a aceitação dele diante de Deus. Vem cá, pastor Claudemir, rapidinho, só para a gente fazer um pequeno teatro. Um pequeno teatro aqui. Esse que tinha dúvida, quando ele chega para Jesus, porque ele não podia... Você é Jesus, tá? É. Ele não podia estar perto. Estou fazendo de tudo para não gaguejar, você viu aí, né? Até deu uma respirada. Ele não podia se aproximar. Ele, como leproso, ele não podia se aproximar. Ele tinha que ficar distante. Porque naquela época o leproso era considerado impuro, imundo. E aquele que era impuro não podia contaminar aquilo que era santo. Porque se o impuro tocasse naquilo que era santo, o santo ficava impuro também. Se o leproso entrasse, por exemplo, no templo, iria tornar o templo impuro. Quem está aqui junto comigo? O leproso se aproxima e diz assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus não simplesmente diz, eu quero, seja limpo. O que Jesus faz? Jesus ficou cheio de compaixão. Ele estende a mão e ele toca. Sabe o que esse toque significava para esse homem? Sabe quanto tempo tinha que ninguém tinha coragem de se aproximar e tocá-lo?
Jesus não simplesmente cura, ele toca e diz: eu quero, seja curado. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Obrigado. Quando Jesus realiza os milagres, ele está demonstrando qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que aquele leproso continuasse leproso. A vontade de Deus não era que aquele leproso continuasse afastado do convívio social. A vontade de Deus não era que aquele leproso continuasse sendo rejeitado, continuasse sofrendo com a sua dor, não. A vontade de Deus era que aquele homem fosse purificado, é que ele pudesse ser tocado mais uma vez, é que ele pudesse voltar a viver em comunhão com as pessoas. Em tudo que Jesus faz, meus queridos, nós vemos a vontade de Deus ali. A vontade de Deus ali. Os homens tinham chegado a um momento onde eles acreditavam que tudo que Deus queria era eliminar pecadores. Vou dar o segundo exemplo. Os homens tinham chegado a esse momento, aqueles que estudavam a lei, eles chegaram a uma conclusão: tudo que Deus quer é eliminar pecadores. E aí eles veem Jesus, eles veem que Jesus, eles estão acreditando, o povo está dizendo que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo. Aí, de repente, eles encontram a melhor ocasião que eles poderiam encontrar para aquilo que eles queriam. Uma mulher pega em flagrante de adultério. Uau, era tudo que eles queriam. Agora a gente vai colocar esse Jesus na parede. Eles arrastam aquela mulher. O homem eles deixam para trás, interessante, né? Mas isso é para outra mensagem. Essa é a mensagem para outro dia. O homem não pecou, né? Claro, tinha que ter levado os dois juntos. Sim ou não, gente? Mas levaram só a mulher. Isso que é a religiosidade, gente. A religiosidade, ela sempre vai diminuir o papel da mulher. A religiosidade, ela sempre vai olhar para a mulher como algo menor, como algo de menos valor. Sempre que a religiosidade entra, as mulheres sofrem. Sempre. Mas isso é para outro dia. Aí eles trazem a mulher. Eles pegam a mulher, trazem a mulher e falam assim: Jesus, foi pego em flagrante de adultério. E aí? Moisés, na lei, falou que quem é pego em flagrante de adultério tem que ser apedrejado. E o senhor, o que o senhor vai dizer? Jesus é Deus? Vamos de novo. Jesus é Deus? Sim, pode responder com convicção. É claro, Ele é Deus. Jesus é Deus. É claro que Ele é Deus. Logo, Ele está alinhado com a lei de Deus? Sim. Quando eles citam a lei de Moisés para Jesus, eles não estão citando nada que Jesus não conhecesse. Quem está aqui junto comigo? E eles estão pensando assim: é isso, vamos mostrar para esse povo que a vontade de Deus é essa. Foi pego em flagrante, nem perguntar nada, pedra nela. O texto diz que Jesus fica sem responder, escrevendo no chão. Não diz necessariamente que estava na areia, tá, gente? Mero detalhe. Mas ele estava escrevendo no chão. E aí eles ficam insistindo. Dá uma resposta. Dá uma resposta. E Jesus está ali escrevendo no chão. Dá uma resposta. Dá uma resposta. Jesus então se levanta e diz assim: você conhece a história. Quem não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. A Bíblia diz que dos mais velhos aos mais moços. Talvez porque os mais velhos já pecaram mais do que os mais moços. Um por um, largou as suas pedras e foi embora. E o que Jesus fez? Jesus se levantou para aquela mulher e disse: olha, agora, eu que sou santo e nunca pequei, prepara, que eu que vou dar todas as pedradas em você e vou te eliminar da face dessa terra? Não. Jesus olha para aquela mulher e diz:
Viu? Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Mas preste atenção. Mas vá e não peques mais. Jesus demonstrou que a vontade de Deus não é eliminar pecadores, mas é a dar pecadores uma nova chance. É dar pecadores uma nova história, uma nova oportunidade. Quem está aqui junto comigo? Então, quando nós vemos Jesus realizando milagres, tem gente... Quando você estiver vendo aqueles momentos, já aconteceu aqui na igreja, aqueles momentos onde uma pessoa é curada, onde outra pessoa é curada instantaneamente. Quem já viu? Quando você está em cruzadas, quando você está em momentos de evangelismo, e você vê milagres acontecendo, meus irmãos, não é para você ficar pensando assim, é o que Deus queria para a vida daquela pessoa. Não, Ele está demonstrando aquilo que Ele quer para a vida de todo mundo. Um milagre está sendo público para que todos entendam que essa é a vontade de Deus para todo mundo que está ali. Quando eu aprendi isso, eu parei de ter a vontade de que alguém colocasse a mão na minha cabeça. Quem está aqui junto comigo? Que não tem problema nenhum as pessoas colocarem a mão na nossa cabeça, é ou não é? Pelo menos não. No primeiro momento, não. Né? Não tem problema nenhum. Você recebeu uma palavra profética, você recebeu um milagre revelado. Eu nunca vou me esquecer. Uma vez eu fui em Governador Valadares. Eita! Quem foi em Governador Valadares aí já? Lugar bom, quente. Eu estava lá na casa de uns irmãos, nós fomos ministrar numa igreja lá. Ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. Eu cheguei na casa, a gente está lá almoçando, comeu, não sei o quê, tadadá. De repente, a irmã, que era anfitriã nossa, ela olhou para mim e falou assim, olha, Deus está me mostrando o seu joelho esquerdo. Deus está mandando te dizer que Ele está restaurando seu joelho esquerdo. Ninguém sabia, não estava nem mancando, mas eu estava com um problema no meu joelho. Mas Deus revelou, tem problema? Não, eu gosto também, eu sou do Pentecoste, irmão. Eu rodo, eu pulo, eu caio no chão. Se ninguém me derrubar, eu me jogo, eu sou desses. Né? Se eu não sentir vontade de rodar, eu rodo sem ter vontade mesmo. Né? Eu sou desses, eu não estou nem aí, eu gosto. Eu gosto do... Gosto. Mas deixa eu te dizer, eu aprendi que quando a gente estiver num momento onde eu não recebi uma palavra, mas o que Deus está fazendo na vida do outro é um anúncio daquilo que Ele está querendo fazer na minha vida. Eu já recebo na hora e falo, opa, obrigado Jesus, porque hoje o Senhor está prosperando. Obrigado Jesus, porque hoje o Senhor está curando, eu recebo essa cura aqui também. Obrigado Jesus, porque essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Olha lá. Hebreus 10, 7. Aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 7. Diz assim o texto bíblico. Olha aí. Então eu disse, falando a respeito de Jesus, aqui estou eu, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Já linkado com esse propósito dos milagres, já vem o próximo. Qual que é o propósito dos milagres? O quarto propósito dos milagres. Destruir as obras de Satanás. Olha lá. Lucas 13, verso 16. Lucas, capítulo 13, versículo 16. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, você lembra dessa história aqui? Se você não lembra, deixa eu te contar. Jesus estava numa sinagoga, se você começar a ler a partir do primeiro versículo, diz isso. Jesus estava na sinagoga ensinando, e nessa sinagoga, nesse dia, tinha uma mulher corcunda. Tinha uma mulher corcunda, que há muitos anos vivia, 18 anos, vivia encurvada, sem poder endireitar-se. Jesus vê essa mulher e diz, mulher, você está livre. No meio da sinagoga. Mulher, tu estás livre. Livre. Na mesma hora,
A mulher se endireitou, foi curada, um milagre aconteceu. Mas por que era sábado? Olha a loucura. Porque era sábado. O chefe da sinagoga chega para o povo e diz assim: ei! 6 dias vocês têm para receber milagre. Hoje, no sábado, não pode ter milagre, não. Vem outro dia para vocês serem curados. O cara ficou com raiva. Porque a mulher foi curada. Você sabia que não é todo mundo que fica alegre com a sua cura? Não é todo mundo que fica alegre com a cura. Tem gente que é igual o chefe da sinagoga. Ele prefere que as pessoas permaneçam presas do que elas sejam libertas. Eles preferem que as pessoas continuem encurvadas. Isso é a religiosidade. É quem carrega o peso da religião. Prefere que as pessoas sejam presas, cativas de Satanás, do que elas recebam cura. Elas preferem que os protocolos sejam seguidos do que uma vida ser liberta. O chefe da sinagoga ficou desesperado, porque era sábado, tinha uma regra, tinha uma liturgia, estava tudo certinho, não podia sair do que tinha sido planejado. Aí Jesus vem e cura a mulher no meio do nada. Jesus então olha para esse chefe da sinagoga e falando para a multidão, ele diz essas palavras: essa mulher era uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a prendia? Jesus está dizendo o seguinte, Jesus não era de fazer libertação com show pirotécnico não, viu gente? Porque tem gente que gosta de fazer libertação com show, é ou não é? Vocês não conhecem disso aqui, nos Estados Unidos deve ser diferente. Mas lá no Brasil tem disso. Né? Se tem uma pessoa que está opressa por Satanás, tem que fazer o demônio falar, tem que falar, o demônio tem que falar o que ele fez, de onde que ele saiu, o que surgiu, né? Qual é o nome dele, qual é o nome do bisavô dele, do tataravô dele, né? Tem que rastejar no chão, tem que subir nas paredes, tem que fazer uma palhaçada para a pessoa ser liberta. Jesus não fazia isso. Vamos de novo. Jesus não fazia isso. A única coisa que ele chegou para essa mulher, olha lá, nesse versículo está dizendo claramente que o problema do encurvamento dessa mulher era endemoniamento. Essa mulher vivia encurvada porque ela tinha demônio. Mas Jesus não chegou lá e falou assim: te vi, hein, demônio? Mão para trás. Não. Jesus só chegou e disse: mulher, tu estás livre. Mas aí o chefe da sinagoga ficou achando ruim. O chefe da sinagoga queria entender o que estava acontecendo, achou ruim. Aí Jesus está explicando o seguinte: o seu religioso, seu apegado à lei, você que começou a amar tanto a lei que parou de amar as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: há 18 anos Satanás mantinha essa mulher presa. Há 18 anos essa mulher está frequentando e ouvindo isso aqui e não está tendo libertação nenhuma. Há 18 anos o sistema religioso de vocês não conseguiu trazer libertação para essa mulher. Você acha que eu ia esperar mais um dia para que essa mulher ficasse curada? Não! Se ela está aqui e eu estou aqui, eu vou destruir as obras de Satanás. Para isso, Jesus disse: eu vim ao mundo para desfazer as obras de Satanás. Gente, entenda isso daqui. Aleluia. Vamos lá, Atos 10, 38. Coloca o texto aí que vai ficar melhor. A Bíblia fala melhor do que eu. Atos 10, 38. Olha lá. Olha lá. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder,
e como ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. João vai dizer em 1 João 5, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir. Uma outra versão diz, para aniquilar as obras de Satanás. A gente não pode deixar espaço para o diabo não, gente. A gente não pode deixar espaço para o diabo não. Cristo, ele realizava milagres para destruir as obras de Satanás. A gente não pode se conformar em ver pessoas prisioneiras das trevas e não fazer nada. Em ver pessoas cativas pelo inimigo e não fazer nada. E não tomar nenhuma atitude. Não, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em você. A mesma unção que estava sobre o Cristo, essa mesma unção foi liberada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós também, como igreja, podemos avançar, destruindo as obras de Satanás. O diabo não pode ter vez. Estou terminando já, viu, gente? Pode ficar à vontade mesmo, pode vir. Porque o milagre tem um propósito além de destruir as obras de Satanás. O propósito de Jesus é dar vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus declara, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância e a tenham plenamente. Ouça isso daqui, crente, o que Deus tem para você é vida abundante, o que Deus tem para mim, para você é vida plena. Deus não quer que a gente apenas sobreviva nessa vida, Deus tem vida abundante para todos nós, e para isso Ele realiza milagres na nossa história. Ele realiza milagres na nossa vida. Para demonstrar isso, para demonstrar que Ele não derramou o seu sangue, Ele não deu a sua vida só para a gente ir para o céu, o que já é maravilhoso. E estar com Ele é a melhor coisa que qualquer um pode viver. Mas enquanto nós não chegamos até o céu deve chegar até nós. Porque, entenda isso daqui, vida eterna, eu aprendi isso com o pastor Márcio Valadão. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Sabe por quê? O demônio também vai viver para sempre. Mas o que Apocalipse diz? Apocalipse diz que ele vai viver para sempre no lago de fogo e enxofre, em eterna condenação. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Vida eterna não é quantos anos eu consigo viver. Vida eterna é qualidade de vida. Vida eterna é vida com Deus, vida eterna é vida com Cristo, vida eterna é a vida que Deus e somente Deus pode dar a todo aquele que nele crê.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não vai só viver para sempre, você vai viver para sempre em plenitude de vida, em alegria, em santidade, em gozo diante do Senhor. Plenitude. Aleluia. Porque quando Ele realiza milagres, Ele está provando algo. E é o último texto que eu vou ler, Mateus 12, 28. Pode ficar de pé. Mateus 12, 28. Olha o que o texto diz. Mas, se é pelo Espírito de Deus, Jesus declara, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. As obras que Jesus realiza, os milagres que Ele realiza, demonstram que a vontade dEle para nós é a vida eterna. Os milagres que Ele realiza demonstram a nós que o reino de Deus não é uma utopia. O reino de Deus não é uma obra de ficção futurística. O reino de Deus é uma realidade. E esse reino já chegou até a mim e até você. Sabe? Nós vivemos na terra, mas nós não somos daqui. Nós vivemos na terra, mas nós não somos daqui. Nós temos que obedecer leis daqui. Sim ou não? Se você estiver dirigindo, você não pode cruzar quando o sinal estiver vermelho. Amém? Você deve respeitar os limites de velocidade. Sim ou não? Aleluia, está falando. Mas preste atenção. Por mais que obedeçamos as leis daqui, para viver bem aqui, o que nos governa de verdade não é a lei dessa terra. O que nos governa de verdade é a lei do reino celestial, do reino do Cristo, do reino do Messias, do reino de Deus. Então, quando nessa terra já não há mais solução, nem caminho, nem lei, nem nada que possa mudar, o reino de Deus entra e Ele decreta sobre a nossa existência. E aquilo que é decretado pelo reino de Deus, o reino de Deus vem e transforma tudo que está aqui nessa terra. Por isso, quando Ele nos ensinou a orar, Ele disse: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o reino não é dos reis desse mundo. Pra a gente não está preocupado, entre aspas, entende isso daqui? Se quem vai ganhar a eleição dos Estados Unidos é Kamala, sei lá, ou Trump. Qualquer um dos dois que ganhar, quem governa a minha vida não é aqui. Qualquer um pode subir na cadeira de autoridade dessa terra, mas quando o Rei dos Reis faz um decreto nos céus, tudo que está aqui se alinha ao que Ele falou. E nele está a nossa confiança, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém e amém.